Olá, vamos estudar a Bíblia? A gravação hoje está diferente porque eu estou num acampamento dos desbravadores e tá caindo uma chuva e eu não sei se eu vou conseguir gravar amanhã. Eu tô sem a minha lição física aqui também. Aí eu tentei abrir ela aqui no telefone. Antes eu consegui abrir e agora eu fui abrir de novo para gravar e a internet não tá pegando. Então eu vou falar de memória sobre a, a lição, né? Vamos fazer assim um comentário sobre a lição dessa semana. A lição vai falar da vida de oração, da importância de nos relacionar com Deus. O nosso Deus, ele quer um relacionamento íntimo conosco. Você consegue imaginar um casamento sem conversa, sem diálogo? Daria certo? A amizade sem conversar, sem alimentar, né? A amizade tem como dar certo. Assim também é o relacionamento com Deus. Deus, ele quer esse relacionamento íntimo com as suas criaturas. Percebemos os personagens bíblicos tendo esse relacionamento com Deus, um relacionamento de oração, tanto de falar com Deus quanto de ouvir Deus também. E a lição vai trazer 3 personagens para nós estudar, né, a vida de oração de Daniel, de Enoque e de Moisés. Daniel, pelo que eu consigo me recordar nesse momento, Daniel tem o primeiro momento que a Bíblia conta, né, que ele é levado para Babilônia, né, cativo de Babilônia, e ele é para ser, né, parte dos sábios, dos estudiosos, e Nabucodonosor, ele oferece que esses sábios eles comessem da comida da sua própria mesa. Porém, aqueles alimentos eram oferecidos aos deuses e Daniel não aceitou comer daquela comida que era oferecida aos deuses. Daniel, ele sempre se manteve fiel a Deus. Então, ele fortalecido, né, com essa relação com Deus, ele consegue, né, se manter íntegro e abrir mão, né, das comidas da mesa do rei, que era algo honrado, algo, né, que não era para todo mundo, era para pessoas especiais, e ele mesmo assim não aceita comer, pede para comer somente verduras. Isso não é naquele querendo ensinar o vegetarianismo nesse momento, né? Era Daniel, em outros momentos, ele comia outras coisas também. Ele só não comia aquilo que Deus considerava impuro, né? Alimentos impuros. Mas naquele momento lá ele pede verduras para comer, porque ele teria certeza que não viria da mesa do rei, que não seria oferecido aos deuses, aos ídolos. Então ele pede 10 dias, né, comendo só verduras. E ao final Deus honrou a fé dele, mostrando que ele e os seus amigos eram mais sábios, mais fortes, tinham uma aparência melhor do que aqueles que comiam da mesa do rei. Deus, ele honra a nossa fé, Deus honra a nossa fidelidade. Depois tem a história dos amigos de Daniel, que são jogados na fornalha, né? E eles não cedem ao pedido de adorar a estátua de Nabucodonosor e são jogados dentro da fogueira, né? E ali aparece Jesus junto com eles na fogueira. E depois volta de novo Daniel, aparece na época do rei Dario, que Daniel, ele era um conselheiro, né, do rei, e o rei queria colocar ele numa posição, né, melhor, né, queria colocar ele como chefe dos sátrapas. E aí
como ele era íntegro, né, não gostaram dessa ideia e queriam achar algum jeito de tirar Daniel fora, né? E então eles pedem para o rei Dario fazer um decreto de que não poderia ninguém orar a outros deuses, não poderia, né, porque só poderiam adorar o rei e não poderiam adorar a outros deuses. E Daniel, mesmo com esse decreto que decretava inclusive a morte daqueles que descumprissem, continuou, né, com seu costume de orar 3 vezes ao dia, e com isso ele foi pego em oração e foi levado para o rei. E o rei inclusive era amigo de Daniel, e só depois ele percebeu a manipulação, a cilada que ele se meteu, né? O inimigo, ele usa, né, a vaidade da pessoa, né, e por ali ele acha as brechas, né? Mas Deus, ele mesmo assim transforma o mal em bem, né? Aquilo acabou virando uma oportunidade para Daniel honrar a Deus, oportunidade para que todos pudessem, né, ver o testemunho que Daniel daria em favor de Deus e o que o Deus faria em favor de Daniel. Daniel é jogado na cova dos leões para morrer, mas Deus não permite, né? Deixa um anjo lá guardando Daniel e os leões não fizeram nada. E essa história depois se reverteu contra os sátrapas que inventaram, né, esse decreto aí e fizeram essa jogada pro rei, que era realmente para prejudicar Daniel. Ai, desculpa. E aí acaba, né, tendo uma reviravolta, e quem acaba sendo jogado na cova dos leões depois são os sátrapas, e eles daí são comidos pelos leões. Depois vem a história de Enoque. Enoque é conhecido como aquele que andou com Deus. Enoque, ele vivia ao serviço de Deus, vivia um relacionamento tão profundo que Deus levou para si, né? E não temos assim a história muito profunda de Enoque, só sabemos que ele era um homem que viveu na presença de Deus, andou com Deus como se fosse um com Deus, né? E depois temos Moisés. A figura de Moisés é uma representação da figura de Cristo. Moisés, ele é conhecido como um líder humilde e um líder intercessor, um líder que intercedia por um povo que só reclamava, um povo que era idólatra, um povo que Deus quis tirar do Egito, tirar da escravidão, e eles sentiam saudade, inclusive, do Egito, né? E reclamavam o tempo todo da forma como Deus havia libertado eles, que não tinha tudo que eles queriam, né? E era só reclamação, só lamentação, a ponto de Deus querer destruir esse povo. E Moisés, então, intercede por esse povo. A lição diz, né, que tem um versículo na Bíblia que diz que Deus é bondoso e tardio em irar-se. Imagina o que esse povo fazia a ponto de Deus irar-se e querer destruir esse povo. E Moisés intercedia por esse povo. Assim também é Cristo intercedendo por nós. Assim como Moisés intercedeu vez após vez, tentando salvar aquele povo, tentando fazer com que aquele povo entrasse em Canaã, ele intercedia. Assim, Jesus também não desiste de nós. Jesus intercede por nós perante o Pai até o último instante, o último suspiro. Jesus está trabalhando pela nossa salvação. Mas aquele povo que pereceu no deserto, que não entrou em Canaã, representa os descrentes, os ímpios que não entrarão na Canaã celestial. Essa história, ela nos revela que não é tarde demais para ninguém, que Deus, ele está buscando
todos. Deus não se alegra na morte dos ímpios, Ele quer que todos se convertam. Isso significa que ainda tem esperança para nós e que a gente pode, a qualquer momento, se ligar a Deus, né? Esse momento é um momento de recomeço, podemos recomeçar com Deus e ter uma vida de relacionamento com esse Deus. Então, esse foi então o estudo dessa semana e, né, gostaria de gravar essa mensagem de dia, que vocês pudessem ver a paisagem, né, desse lugar que eu tô, mas para garantir eu gravei aqui, né, que tá chovendo e o clube tá lá com os outros líderes e eu consegui esse tempinho aqui para gravar com vocês. Então eu aproveitei a oportunidade para deixar já, né, gravadinho para você aí uma prévia aí da lição dessa semana. Aguardo você na semana que vem. Meu Salvador, tua lei fielmente vou cumprir. Eu não tenho mais temor, pois você me libertou, derramou seu sangue por mim. E não importa a provação, estás comigo.